Gente, é um prazer receber aqui em casa um grande historiador, não por formação, mas ele era arquiteto por formação, cartunista, jornalista e meu colega do Grupo Escolar Rodrigues de Abreu, lá em Bauru, Gilberto Maringoni de Oliveira. Não sei por que ele não usa o de Oliveira, mas enfim, o nome artístico dele é Gilberto Maringoni. Ô, Gilberto, eu queria saber o seguinte de você, Maringoni. Amanhã é um dia de manifestação e tem muita gente com medo de ir na manifestação, achando que a esquerda pirou, que vai aglomerar, tal. Qual a sua opinião disso, hein? Nós que já somos senhores. Olha, Luiz, é o seguinte, eu acho que nós estamos numa situação muito grave, talvez a mais grave que eu e você, que já somos um tanto rodados, já vivemos na história do país, uma crise, talvez a crise de 64 tenha sido maior, mas a crise de agora se soma a essa pandemia mortal, que já vitimou quase 500 mil de brasileiros. É natural que exista o impulso de protesto, porque você decide os rumos da disputa de rumos num país, você faz de fato nas ruas. O Chile está aí para provar, a Bolívia prova isso, a Colômbia está provando, e parece que há esse ímpeto aqui no Brasil de ir para a rua. Um dos argumentos é de que os trabalhadores já estão nas ruas porque estão no desespero para ter que ganhar o pão de cada dia. No entanto, eu tenho o seguinte cuidado: nós estamos entrando possivelmente numa terceira ou quarta onda, já perdi um pouco a conta, de alta da pandemia. As UTIs voltam a ficar lotadas, nós podemos levar um novo colapso do sistema de saúde. Eu acho temerário ir para a rua agora, acho de fato. Eu não vou, mas não vou desincentivar quem queira ir. A gente diz sempre aquela história, né? As pessoas são maiores e vacinadas e podem decidir. Elas são maiores, mas não estão vacinadas. Então, eu acho muito temerário ir para a rua agora e nós temos que encontrar, e estamos encontrando, maneiras de fazer a luta política. A prova disso é que o Bolsonaro, apesar de toda a poeira que ele levanta, que parece que está na ofensiva, ele entrou num isolamento muito forte. Então, eu esperaria um pouco para ver o que acontece para ir às ruas, mas de forma alguma eu vou condenar, quer dizer, quem sou eu, quem está com o ímpeto e a vontade de ir às ruas. Gilberto, o Bolsonaro, você falou que ele está isolado, ele tem um problema aí grave a resolver, que eu não sei se é uma farsa isso, essa possível disputa no interior do Exército em função do Pazuello como general da ativa ter ido a uma manifestação, subido num carro de som e feito um discurso. Você acha que pode haver, de fato, uma tensão interior ali, ou você concorda com aqueles que dizem que este é o governo do Exército e que o Bolsonaro é apenas uma figurinha ali no meio do governo do Exército? Não, eu vou responder em duas etapas e vou tentar ser muito breve, né? Primeiro, isso não é um governo do Exército, até porque não é o Exército que controla o Bolsonaro, mas o episódio Pazuello está mostrando que o Bolsonaro colocou a faca no pescoço do Exército, ou seja, o Bolsonaro está fazendo uma chantagem sobre o Exército e até agora o papel que os comandantes militares têm feito é vergonhoso, é muito lamentável, porque o Bolsonaro empregou 6 mil militares na esplanada dos ministérios, eles não estão indo lá para cumprir qualquer projeto, qualquer programa de país, qualquer determinação maior, eles estão indo lá para dobrar seu soldo, ou seja, o Bolsonaro, né, baixou eu não sei agora se é uma lei, uma portaria, o que é, que você tem um teto de salarial do funcionalismo público, que é o teto que é o quanto ganha o presidente da República. Estava em 33 mil, Bolsonaro aumentou para 39 mil. É muito dinheiro para uma pessoa ganhar. Claro que na iniciativa privada se ganha muito mais, mas é o teto. O Bolsonaro fez o seguinte: o militar que vem, que já é funcionário público, com um salário, um general de 33, 32, 33 mil reais, pode acumular com o salário de ministro, que é mais 30 e tantos mil reais. O Pazuello, por exemplo, foi para o ministério ganhando 60 mil. Ele não estava preocupado em defender nada de saúde, ele estava na boquinha. Essa gente que foi para a esplanada, eu tenho chamado, eles são uma espécie de centrão com fuzil na mão, centrão armado, porque eles são fisiológicos,
são vendáveis, cada um tem seu preço, está mostrado, são ineptos, ou seja, não têm a menor competência para os cargos que exercem. Não é só o Pazuello, você vê todos os generais ou militares que estão no Ministério da Saúde, que estão nos outros ministérios, a balbúrdia. No INEP foi demitido um coronel que conseguiu inviabilizar o Enem. Você vê no Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, foi exonerado um que estava fazendo uma negociata para a reforma de prédios. Então, eles são o centrão e são, no mais das vezes, tem uma conduta moral no trato de dinheiro público duvidosa. O centrão armado. Então, o Centrão Armado tomou conta da esplanada e não o Exército como instituição. No entanto, isso sobe um degrau com a história do Pazuello. Pazuello, todo mundo sabe, é um general da ativa, foi a uma manifestação política. Pelo Código de Conduta Militar de 1980, o artigo 57, ele proíbe militares da ativa de participarem de manifestações políticas, a não ser que sejam autorizados pelo superior. Bom, o Pazuello foi. Cumpre ao comando do Exército, ao comandante do Exército, punir exemplarmente esse militar. Era o que aconteceu no domingo, numa reunião do alto comando das Forças Armadas. 4 generais queriam prisão do Pazuello. Só que aí o Bolsonaro foi para cima com trator pesado. Falou, não tem punição, sequer uma nota, e eles encolheram. Isso coloca uma situação muito séria, porque o comandante do Exército não consegue comandar os seus subordinados. Isso desmoraliza o general Paulo Sérgio perante a tropa e perante a sociedade. Mais do que isso, desmoraliza a instituição. O Bolsonaro tem 2 argumentos. Primeiro, de que ele é o comandante supremo das Forças Armadas pela Constituição. Ele está correto nisso. Só que ele não é o comandante operacional, ou seja, ele não determina deslocamento de tropa. Ele é um comandante político das Forças Armadas. Quem comanda pelotão, divisão, coluna de tanque, enfim, é o comando operacional das Forças Armadas. Segundo, que o Pazuello agora está dizendo que aquilo não foi uma manifestação política, aquilo foi uma passeata de moto, tem um nome horrível, motocata, moto... E o Pazuello está se ficando especialista em desculpa esfarrapada. Parece os nossos colegas do 2º ano primário, lá em Bauru, né, que são pegos com a boca na botija pela professora e falam, né, esconde a mão atrás e fala, não, eu usei máscara em Manaus. Não, aquilo lá não era manifestação política. Não, teve um hacker que acabou com todo o plano genial que a gente tinha para o Ministério. E essa desmoralização, tem um lado que, não sei se é positivo, não é positivo desmoralizar as Forças Armadas, mas desmoraliza essa ideia de que intervenção militar é bom. Isso é muito importante. Agora, disso tudo, eu estou achando que o Pazuello foi promovido ao 05. O Bolsonaro está protegendo ele como se fosse mais um filho. É muito ruim, muito ruim. Então, eu acho que há uma desmoralização das Forças Armadas. Não é um governo militar, é um governo de um miliciano que está tentando transformar o Exército em sua milícia particular. Gilberto, isso que eu ia dizer, que eu ia levantar essa questão contigo. Quer dizer, o Bolsonaro ele faz ataques contínuos às instituições, desmoralizando e rachando a Polícia Federal, colocando um ministro da Justiça... amigo do peito dos filhos, um delegado e não um jurista, como sempre foi tradição. Enfim, ele tem feito isso com... Você acha que isso pode ter consequências mais graves que resultem em não realização da eleição de 2022? Porque ele está arrumando desculpa para tudo, né? Olha, Azenha, eu acho que ele está querendo traçar um quadro de ameaça prévia à realização das eleições do ano que vem. Você que acompanha muito mais do que eu, até porque acompanhou por décadas em loco a política americana, ele quer fazer o que o Trump fez na invasão do Capitólio na escala 4.0, né? Ou seja, o Trump fez aquilo de repente. O Bolsonaro está avisando. Se não tiver voto impresso, vocês vão ver. Se o Lula ganhar é porque houve fraude. Ontem, em Manaus, ele estava com o Centrão armado em volta dele de novo, o Centrão com o fuzil na mão. Aqueles generais também é uma caricatura. Tudo bem, eles estão na selva, na Amazônia, sentam para almoçar com a roupa camuflada. Eu não entendo por quê. É como um astronauta que ia para o gabinete dele com a roupa de astronauta. Acho que podia ser chamado para uma missão no espaço a qualquer momento. Mas, enfim, estavam lá sentados com roupa camuflada e o Bolsonaro fez um discurso
Primeiro, ele fala algo muito grave, que o Brasil não está na normalidade. Como assim? As instituições não estão funcionando? E faz um chamamento quase golpista, dizendo, olha, espero que não tenham que intervir. Né? Quase isso que ele fala. As palavras não são exatamente essas, mas ele quer criar, e ele está insuflando esse núcleo duro desses fanáticos bolsonaristas, que devem ser 15%, 20% da população, é muita gente, aí para cima, se houver um resultado adverso nas eleições. Agora, deixa eu só fazer um comentário aqui, que o Zé Luiz Fiori, que é um cientista político, professor lá do Rio de Janeiro, levantou algo muito interessante sobre como é que o Bolsonaro está agindo nesses dias, o que mostra que ele é um mau militar. O Bolsonaro está nas cordas, ou seja, ele está muito isolado, e ele tenta sair do isolamento não com uma tática muito racional. Quer dizer, o que o militar faz quando vê as suas tropas acuadas? Ele recua, reúne o comando e vê uma tática para furar o cerco. Isso Napoleão fazia, isso Lamarca fez no Vale do Ribeira, isso qualquer general que está numa posição de desvantagem faz. Vê qual é o ponto débil do inimigo e ataca. O bolsonarismo não faz isso. Estou dizendo a extrema-direita, esse setor mais exaltado. Porque, por exemplo, há uma ofensiva da direita no último mês em várias frentes. Então, você tem a ofensiva do Jacarezinho, que ficou muito claro que é uma ofensiva miliciana dentro da polícia do Rio de Janeiro contra o STF, desafiando uma determinação do ministro Fachin. Há uma ofensiva também miliciana contra o ministro Toffoli, em cima, não que o Toffoli seja flor que se cheire, o Toffoli é de Marília, a gente sabe, a gente tem uma rivalidade lá, mas não é por isso, o Toffoli não é flor que se cheire, mas não se está atacando o Toffoli. Toffoli ser de Marília é grave, embora eu goste muito de Marília, mas a grande eu também Bauru... gosto de Marília. As mentiras dos bolsonaristas na CPI, especialmente do Pazuello, da Maíra Clodovquina e basicamente dos dois. O novo recurso que o Bolsonaro faz no STF contra os governadores. E esses atos relâmpagos que ele tem feito no Rio de Janeiro, vai em cada lugar, ameaça, como faz na Amazônia, a quebra da institucionalidade, o ataque às urnas eletrônicas, enfim, ele desfecha um ataque simultâneo em várias frentes, o que demonstra não uma tática racional, mas é o sujeito que está acuado e começa a xingar a mãe de um, o filho de outro, dá pontapé não sei em quem, diz que vai denunciar não sei quem, ameaça tacar fogo no botequim, enfim. É aquele sujeito que foi pego em flagra e não sabe bem o que fazer. Isso demonstra muito a defensiva dele, mas demonstra também aquilo que não sou eu que estou falando. O general Geisel disse numa entrevista em 1992 que o Bolsonaro é um mau militar. E é um mau militar do ponto de vista da racionalidade, da tática e da estratégia militar. Então, completando o que você perguntou, eu não acho que seja um governo militar, um governo miliciano. Aliás, talvez nem isso, porque se for rompida a hierarquia do Exército, e é isso que está acontecendo no episódio Pazuello, nós vamos ter algo, quer dizer, você rompe a disciplina e a hierarquia, que é o pilar central de qualquer organização militar, você está abaixo dos milicianos, porque na milícia, se você não obedece o chefe, você morre. Não estou dizendo que o exército tem que matar ninguém, mas milícia tem hierarquia. Se quebrar a hierarquia do exército, é algo gravíssimo. Aconteceu algumas vezes na história do Brasil com crises imensas, crises militares muito fortes. Ô Gilberto, você considera que o Bolsonaro pode ficar fora do segundo turno? Olha, é muito difícil fazer uma previsão para algo que vai acontecer daqui a um ano e meio, praticamente, numa conjuntura em que, a cada dia, os fatos se articulam e desarticulam com uma velocidade impressionante. Eu não sei se você está assim, você é um cara também que fica nas redes boa parte do dia, eu fico 2 horas, às vezes, numa reunião, na hora que eu volto aqui, vou ver o meu celular, vou ver o Zap, vou ver... Mudou. Alguém deu uma declaração, Bolsonaro chutou o balde ali e tal, a situação muda. A CPI teve uma exposição reveladora, enfim. Então, eu acho muito difícil a gente fazer uma previsão para 2022. Tem muita água até lá, a pandemia está fora de controle, mas hoje
fora do segundo turno, não sei, mas que ele vai ser derrotado pelas pesquisas hoje e pela diferença que o presidente Lula está colocando sobre ele. Ele está fora da presidência, não sei se fora do segundo turno. E ele sabe disso e está acusando o golpe. Semana passada, ele fez um discurso que, numa frase, xingou o Lula de canalha 3 vezes. Voltou a dizer que Fernando Henrique é comunista. Enfim, é o desvario, né? E, finalmente, Gilberto Maringoni, Bauru, a nossa terra, já foi conhecida, como você sabe, famosamente por pessoas como Pelé, como Gilberto Maringoni, o grande cartunista, vencedor da Feira de Piracicaba, de cartoon de Piracicaba, e outras personalidades. Mas agora Bauru parece ser uma fonte muito importante do bolsonarismo. Você observava no começo da conversa, é isso mesmo? Nós temos o astronauta que é bauruense. 100% dos astronautas brasileiros são bauruenses. Não, e Luiz Carlos Azenha. Não, Bauru sempre foi uma cidade que teve um embate de forças, um embate ideológico muito forte. Você acompanhou isso? Bauru era a gente ouvia isso no curso primário, o maior entroncamento rodoferroviário da América Latina. Tinha, antes de 64, um sindicato dos ferroviários poderoso. Uma presença do Partido Comunista muito forte. Tinha o velho Azenha. Seu Azenha. Não sei se você conheceu. Seu Azenha era um ativo militante, ativista do Partido Comunista em Bauru. Mas tinha vários... Estava enraizado no embate político da cidade, várias greves. A luta pelo 13º salário em 1962 provocou passeata nas ruas de Bauru. Enfim, quando volta, depois da ditadura, quando volta a democracia, o movimento estudantil e o movimento sindical bancário em Bauru também foram muito fortes. A gente chegou a eleger, em 1982, você estava lá, eu lembro disso, um prefeito assumidamente comunista, que era o Edson Gasparini. Edson Gasparini. A prefeitura, ele morreu, foi um quadro, uma tragédia que antecedeu a do Tancredo, ele morre eleito, mas morre antes de tomar posse. É sucedido pelo seu vice também, um ativista de esquerda, Tuga Gerami, fez uma prefeitura que fazia na área de saúde, tinha o Davi Capistrano, que foi prefeito de Santos, também declaradamente comunista, fez convênios com Cuba, com Nicarágua, enfim. Sempre foi uma cidade fervilhante e teve uma direita ativa. Agora, ela não é uma direita ativa só, é uma direita bolsonarista, uma extrema-direita bolsonarista negacionista. A prefeita de Bauru é uma jornalista, Suelen Rosim, cuja família é dona de uma franquia neopentecostal, de uma igreja, e ela se elege por influência da fé das pessoas. Eu acho muito ruim você usar a fé para fazer carreira política. E isso suscitou, ou seja, liberou na cidade uma força política de extrema-direita muito forte. É a cidade que se caracterizou como a negacionista em termos da pandemia. Ou seja, não tem lockdown, não tem fechamento de comércio, não tem nada. Ela entrou, deu uma trombada no governador Dória, que tentou fazer, não lockdown, mas medidas protetivas maiores nas cidades, e virou antítese. Eu lembro até reportagens feitas de Araraquara, governada pelo Edinho Silva, que foi a cidade que fez o lockdown e baixou muito a infecção da doença. Então, Bauru tem um sindicato dos comerciários lá absolutamente vendido da prefeitura, fizeram uma passeata que levaram o velho da van lá, levaram o Major Olímpico, acabou morrendo de Covid, mas, enfim, o negacionismo deu tom, o reacionarismo de extrema-direita deu tom. Eu acho que Bauru é a expressão do Brasil, ou seja, uma cidade fervilhante, o Brasil sempre foi fervilhante na questão política, e o quadro lá é de uma tragédia. Então, eu acho que a expressão, aquela região do centro do estado, que é uma região mais ou menos próspera, sempre foi, está entrando numa espiral descendente, tanto econômica quanto sanitária e especialmente política, que eu espero que se reverta nesse quadro que você fala aí de não sei se o Bolsonaro chega ao segundo turno. Eu espero que não. E eu espero que a gente supere essa quadra trágica da sociedade brasileira, a tragédia da pandemia, a tragédia de a Câmara e o Senado não estarem votando absolutamente nada para favorecer ou para melhorar o sistema de saúde. Não, eles estão passando a boiada. Eles estão votando privatização da Eletrobras,
estão votando privatização das refinarias da Petrobras, privatização dos Correios, mudança de regimento da Câmara para impedir manifestação da oposição, enfim, estão recuperando aquilo que o Ulisses Guimarães chamava de entulho autoritário. Eu acho que isso dura um tempo, mas eu vejo que a população que em 2018, por força de um antipetismo que tem várias causas, está sentindo na pele, na carne, no estômago, o que é ter um governo negacionista de extrema-direita. Isso pode se reverter mais breve do que a gente pensa. O Maringoni, foi um prazer falar contigo de novo. Como você disse, apesar de tudo, entristecido, o Noroeste de Bauru, até recentemente, eu não sei os últimos resultados, liderava a Série A3, então é um motivo de orgulho para nós bauruenses. A terceira divisão, o Noroeste estava na liderança, perdeu da Linense em casa, mas seguimos firmes. Nós vamos recuperar Bauru uma hora dessas, ir lá e dar um golpe na prefeita Suelen. Até porque não precisa ser golpe, ela vai perder a eleição. Até porque a bandeira do Noroeste é vermelha, né? Vermelha Sim. E branca. Então, a nossa bandeira é vermelha. E uma tentativa dos comerciantes de Bauru de fazer um jogo, agora, 2, 3 meses, mudando o uniforme do Noroeste para verde e amarelo. Tudo bem, eu gosto do verde e amarelo, eu sou patriota também, mas é um time que foi fundado junto com o Corinthians, em 1910. Sim. Tem essa tradição do vermelho na sua bandeira. A ação, a manifestação dos torcedores impediu que isso acontecesse. Houve um recuo. Então, o Noroeste é a nossa grande esperança, não só no gramado, mas também no comportamento, não é nem política, é o comportamento de seguir uma tradição que o time tem de ter sido um time operário, um time dos ferroviários, um time dos trabalhadores. É isso, Azé. Muitíssimo obrigado. Não vamos lá dar o golpe, então, na prefeita, mas a gente vai derrubar aquela Estátua da Liberdade que o velho da van pôs na entrada de Bauru, tá? Eu espero que o vento minuano venha do sul e arrebente com isso aí.